Estamos aqui falando sobre a autoria do Pentateuco a partir do livro Introdução ao Antigo Testamento de Clyde Francisco, da antiga editora Juerp, do ano de 1995, em que ele fala sobre a última hipótese documentária e em que tem os documentos J, E, P, D e P. E a gente já falou do documento Javista e agora vamos falar do documento E. Pertence ao século VIII, cerca de 750 a.C., ou seja, um século antes do Javista, e escrito por um profeta de Efraim, Reino do Norte. Também, lembra, depois do reino dividido, porque no período de Salomão não tem Reino do Norte e Reino do Sul. Isso daí vocês já sabiam, porque é coisa de escola dominicana, né? E aí, nesse caso, foi escrito por um profeta de Efraim, Reino do Norte, usando o nome de Deus como Elohim, até Êxodo 3, quando o nome de Jeová foi revelado a Moisés. Depois deste acontecimento, ambos os nomes de Deus são usados indistintamente. O autor é chamado Eloísta, sendo que antes já havia sido chamado segundo Eloísta. Este documento não aparece em Gênesis antes do capítulo 15, quando surge Abraão. Este autor tem mais interesse em coisas antigas do que o jeovista. Para ele, Deus é sublime e majestoso e não o concebe em termos antropomórficos, ou seja, termos humanos. Lembra que a gente falou do antropomorfismo no outro vídeo? E aí nisso, como o jeovista faz, né, o eloísta ele é diferente e parece ser um Deus mais inacessível ao homem, né? Então, enquanto o jeovista ele pega o nome da aliança, o eloísta ele pega o nome relacionado à divindade, né? Enquanto um fala sobre o Deus que se relaciona com Israel, que revela o eu sou a Moisés, esse daqui já é aquele Deus, né, distante, criador e sustentador do universo, uma coisa mais ou menos assim, pelo que eu observo aqui. E aí, no caso, o elemento sobrenatural é bem mais abundante do que no outro caso. O outro caso ele fala mais de algumas experiências mais relacionadas ao contexto humano do que no caso do eloísta. E aí o eloísta também o imagina, ou seja, imagina Deus bem mais exigente em moral do que o autor do Javista. Por exemplo, o que esses autores eles observam? Que o modo de falar de Deus é diferente em alguns contextos. Por isso eles divergem em relação à autoria, que não é o caso do Clyde, né, que entende que é a autoria mosaica e não uma autoria baseada na teoria documental. Mas o que se observa aqui? É como, digamos, se nós ouvíssemos uma pregação falando sobre a olhadinha cobiçosa no ponto de ônibus, a partir do Fernando e a partir do Carlos, nós veríamos Deus de modo diferente. Com certeza, o Deus que o Fernando pregaria ia me botar medo. E possivelmente o Deus que o Carlos pregaria pudesse me deixar mais relax. Não, Deus me ama, entendeu? Então o que acontece? Assim, não acontece, ninguém é de ferro, Deus perdoa. Mesmo que eu me esforce, eu vou falhar mesmo. E no caso dele é se tu falhar, entendeu? Então, tá dando para entender? Ou seja, é isso que o autor... Vocês não estão em crise comigo por causa disso não, né? Eu estou falando da minha percepção de vocês. Assim como eu vejo Rodrigo Rossi e Eliezer, eu vejo Fernando e Carlos, entende? Eu entendo que assim, numa gradação de cores, eles estão nos extremos, né? O Rodrigo fica sem graça quando eu falo isso, né? Mas vai, fala. Em relação ao autor, ele vê um Deus mais sério? Por exemplo, ele está mais para aqui, se a gente pegasse em linha teológica,
ele está mais para discípulo do professor Eliezer e ele está mais para discípulo do Rodrigo Rosa. Não, é Não vai. Eu também não sou muito fã de chegar e chamar Deus de tu. Aham. Eu não chamava meu pai de tu, sempre chamei meu pai de senhor. Também, meu filho também é uma coisa comigo. Mas os tradutores chamam Deus de tu, e agora? Eu me sinto mal. Quando você pega João Ferreira de Almeida, coloca o pronome tu. Não, para mim orar, por exemplo, eu não chamo tu, Senhor, não, Senhor, meu Deus. Eu não falo tu isso, tu aquilo. Tu és soberano. O Senhor é, mas o Senhor é soberano. Eu não chamo, não coloco tu, porque eu me sinto protegido. Estou entendendo. Pode tratar. Não, Gente, ele está dizendo, olha só, a gente não pode julgá-lo. Ele está dizendo o ponto de vista dele. Ele não está dizendo que vocês estão errados. é igual o doutor ali, ó, mesma coisa. Ele vai a fundo. O eloísta vê Deus como maior moral, digamos assim. Ele está vendo diferente, a visão dele. Uhum. Eu vejo dessa forma também. E aí, onde eu quero chegar? Que, por exemplo, de acordo com a perspectiva da autoria mosaica, Moisés poderia ver Deus dessas formas distintas. Mas, de acordo com a teoria documental, as formas distintas seriam uma evidência de que existem autores que pensam diferente o sagrado, né? E aí, a gente, por exemplo, vai verificar aqui, como ele diz, né, que estes dois documentos, quando examinados intimamente, parecem-se muito, tanto em estilo como em doutrina, e a tentativa de separá-los em documentos distintos é praticamente impossível. Por isso, acreditaram os críticos que tenham sido fundidos numa narrativa comum, por um historiador que usou o nome Jeová, Yahvé, ele agora já colocou entre parênteses, ou seja, tudo indica que eu penso parecido, eu não vou falar que ele pensa parecido comigo, porque eu sou mais moderno, né? Então, ele é mais antigo, não no aspecto pejorativo, estou falando no aspecto militar, né? Ele é mais antigo, eu sou mais moderno, isso que eu queria dizer, né? E aí, no caso, ele mesmo coloca Yahvé aqui, entende? Ou seja, tudo aquilo que eu falei nos vídeos anteriores, ele deixa claro que o meu pensamento, à luz do próprio raciocínio dele e da pesquisa linguística dele, eu estou correto. Então, voltando aqui, esses dois documentos, Javista e Eloísta, quando examinados intimamente, parecem-se muito, tanto em estilo como em doutrina, e a tentativa de separá-los em documentos distintos é praticamente impossível. Por isso, acreditaram os críticos que tenham sido fundidos numa narrativa comum, por um historiador que usou o nome Jeová, Yahvé, para Deus, a quem o escritor Wellhausen se chama de Wellhausen chama de jeovista. A narrativa assim combinada ou fundida chama-se JE. E aí, por que JE? Jeovista, ou seja, javista com eloísta. E aí os críticos admitem, entretanto, que estes escritores não usaram narrativas inventadas, mas sendo tradições entre o povo, apenas fizeram o papel de cronistas. Algumas destas narrativas seriam mesmo tão antigas como o próprio povo. Então, daí onde vem aquela questão de assim, suponhamos, né, que Vanessa, não é isso? Patrícia, né? Então suponhamos, né, que a Vanessa tenha escrito um texto baseado, né, no que aconteceu em 1910, né, digamos. E aí, digamos que a Patrícia tenha escrito um outro texto baseado no que aconteceu em 1910. Só que assim, vamos pensar que elas duas estejam numa distância de 100 anos de existência. Vou pegar uma coisa simples: ditadura ou regime militar? Você vê que a nova geração fala ditadura, a geração antiga fala regime.
Entende? Um fato, versões distintas. Você vai reparar que boa parte dos nossos professores de história disseram que foi o pior período da história do Brasil. E aí você vai conversar com os seus pais vão dizer que foi o período mais tranquilo. Estou falando seus pais, porque meu pai tem 75 anos, com certeza o pai do Tainá é bem mais novo. Mas assim, a respeito desse caso, deu para entender que assim, você está narrando um fato, mas de um ponto de vista diferente. Como eu falei sobre a pregação contra o pecado da olhadinha cobiçosa no ônibus, né? A luz de Fernando e a luz de Carlos. É tudo pregação. Deus é contra. Nisso tudo eles concordam. Entretanto, a abordagem vai trazer sentimento diferente no auditório. Entende? Então, por exemplo, eu recomendo o Fernando para pregar na reunião das mulheres, vai ser aplaudido, né? E ele na reunião dos homens vai ser aplaudido. Agora, se inverter, a mulherada vai descer a marreta no Carlos e os homens vão sair injuriados com o Fernando. Então, mas brincadeiras à parte, em relação a... porque o controle do discurso não está só em quem fala, está também em quem ouve. Por que mataram João Batista? Por que apedrejaram os profetas? A questão não é se os profetas estavam certos ou errados. A questão é que a audiência não queria ouvir o que eles falavam, né? Então junta tudo isso. A gente pensa que a esperteza, né, a malandragem está só no que fala. Não, o que ouve também. Porque as pessoas falam assim, os pregadores de hoje, eles estão vendendo a fé, não sei o que lá. Eles só fazem isso porque eles têm audiência. Porque tem gente que não está querendo Deus, está querendo o gênio da lâmpada. Tem gente que não está querendo evangelho, tem gente que está querendo mágica. Então, não vamos só dizer, esses pregadores são mercadores da fé. Não, esse pessoal também é consumidor da fé, né? Então a gente tem várias situações aí. Claro que a gente vai ter um leigo ou outro que pode ter sido confundido em relação ao evangelho. Mas agora, ainda assim, mesmo sem ter muita noção de evangelho, o indivíduo que vai lendo um pouquinho a Bíblia, ele fala assim, peraí, isso aqui está diferente do que Jesus está falando. Tem que apontar para a cruz. Está dando para entender? Então a gente olha e observa aqui, né, uma perspectiva que é parecida, mas não muito, de acordo com o próprio Clyde, sendo que ele diz que não dá para desvincular uma coisa da outra, que para ele é praticamente impossível. Mas, né, os autores que conseguem desvincular, eles acham difícil de desvincular, mas não acham impossível.